Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Flávio Cardoso de Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Flávio, obrigado por vir essa noite aqui, compartilhar a tua história, compartilhar os desafios e, quiçá, prever o futuro, que é uma característica muito legal, que esse programa é o único programa na TV Gaúcha que não tem desgraça, é só o foco em coisas que podem inspirar outras pessoas ou muitas vezes clarear, né, problemas que muitos estão enfrentando, porque a gente não é único, né, em enfrentar alguns desafios, mas tu enfrentou vários até hoje, né? Tu não nasceu presidente de conselho. Conta um pouco tua história, essa jornada até assumir o conselho. Perfeito. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? A minha história é a história de muitos brasileiros, né? Eu sou natural de Santana do Livramento. Nasci em uma família pobre. Meu pai barbeiro, minha mãe cabeleireira. Ambos estudaram até o 6º ano do ensino fundamental. Ela no Uruguai e ele no Brasil. Olha que tal, então, é doble chapa. Isso, exatamente, doble chapa. Estudei lá em Livramento, em escolas, estudei no Uruguai até o 3º ano, vim para o Brasil para estudar no 4º ano, 4ª série, no ensino fundamental, no então Colégio Santanense de Santana do Livramento, né? Não existe mais esse colégio, Colégio Marista de Livramento, né? Fiz o ensino fundamental ali, fui para o Liberato Salzano, que é o chamado Colégio Estadual de Livramento, fazia o 2º grau na época. Servi ao Exército durante um ano. Cavalaria? Cavalaria, 7ª RCMEC, de Livramento. Fiz Porto Alegre, depois São Luís Gonzaga, 4ª RCB. 4ª RCB. Então o nosso hino a gente já sabe cantar. Exatamente, podemos fazer entoar até. Passei num concurso para a Escola Sargento das Armas, em Minas Gerais, fiz a escola durante um ano em 88. Depois eu servi em Santa Maria. Eu fui um dos precursores do Esquadrão de Cavalaria de Santa Maria, 6º Esquadrão CEMEC. Olha que tal. Fui para Mato Grosso do Sul, minha primeira filha nasceu lá, a primeira e segunda filhas nasceram lá. Voltei para Santa Maria, Colégio Militar de Santa Maria, precursor do Colégio Militar também. E nesse tempo comecei a faculdade de administração. Me formei na UFSM em 99, vim para Porto Alegre, servi aqui no Regimento Osório, 3º UCG, na Bento Gonçalves, ali com o Salvador França. Conheço bem. Boa unidade militar. Quem nunca foi assistir a carga lá tem que ir. Exatamente, eu fui lá em Osório. No dia 10, no dia do Osório, tem que ir lá dar uma olhada, né? Exatamente. É uma experiência. E servi exatamente 2 anos aqui em Porto Alegre, passei no concurso, passei em 2 concursos, na verdade, né? Passei para auditor fiscal da Receita Federal e para auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre. Questão de 1 mês e meio entre um e outro, né? Eu já estava na fazenda de Porto Alegre como auditor fiscal quando me chamaram para a Receita Federal. Minha esposa trabalhava aqui, tinha um bom salário na época, eu fui classificado em Porto Mauá, Porto Xavier, Barra do Quaraí. Nossa! Tudo na fronteira com o Uruguai e a Argentina, né? Nós pensamos, puxa, sair daqui para lá, minha esposa ia parar de trabalhar ou iria sozinho, né? Aí eu resolvi não ir para a Receita Federal, fiquei. Né? E um ponto importante é o seguinte, Márcio, eu comecei a faculdade de administração com um objetivo. Eu me coloquei, eu vou passar no primeiro concurso que eu fizer para auditor fiscal da Receita Federal. O primeiro concurso foi em 2000, eu me formei em 99, primeiro concurso em 2000, passei, logrei aprovação, classificação inclusive, né? Aí a Receita Federal me ligou, Flávio, não fizeste a matrícula para o curso de formação. Eu falei, não vou fazer porque já passei no outro concurso, né? Na Fazenda de Porto Alegre. E estou, até agora, agosto, eu me aposento em agosto, depois de 40 anos de trabalho. Olá, que tal? Fiz faculdade de administração, depois eu fiz mestrado na Unicinos de administração também. Fiz uma 2ª graduação em Direito na Fundação do Ministério Público, FMPRS. E agora terminei ano passado uma pós-graduação em Governança e Gestão de Risco Compliance pela Univates. Em março agora termino uma outra pós-graduação em Direito e Processo Tributário também pela FMP. E em julho termina a 3ª pós em Inteligência Artificial nos Negócios pela Fevale. Então, para aquele menino, uma família pobre, humilde de Livramento, né? Hoje, ter a satisfação de ter 2 graduações,
3 pós-graduações mais o mestrado, eu acho que eu sou um vencedor. E pelo jeito não vai parar de estudar, né? Não vou parar. Já virou um hábito. Vou parar. Já percebeu que é só para sempre. Meu próximo objetivo é fazer mestrado em Direito agora. Bacana, cara. Eu tive um amigão, o Fábio Sbardelotto, que foi professor lá. Conheço, né? meu vizinho. Ele locou minha casa um ano no meio da pandemia e a gente acabou ficando muito próximo e ele sempre falou isso, né? De como formar pessoas, como formar para a vida real, né? Baseado... E a história dele também é parecida. É, muito lá boa. Em Santa Cruz do Sul. Sim, sim. E além de gremistaço, né? Também. E nesse meio tempo teve perrengues pessoais, né? E qual a tua base para superação? Quando tu tem um desafio profissional, né? Como tu falou, bem sucedido, já é um legado para muita gente. Mas, cara, às vezes a vida pessoal te dá uns tombos e como é que tu vem desenvolvendo e crescendo apesar de todos os percalços? Tu sabe, Márcio, que perdoar, a gente não vai falar de religião, né? Mas perdoar não é uma decisão, não um sentimento, é uma decisão. A Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? E eu estou te falando isso para te contar o porquê que eu estudo tanto e me motivou. Eu estava no Exército, era sargento de carreira na época, né? Morava no Mato Grosso, em Amambai, 17º ASMEC, e minha primeira filha faleceu em Campo Grande com 4 meses de idade, dia 17 de maio de 92, 18 de maio de 92. Nasceu 17 de janeiro, faleceu 18 de maio. E quando estava internada na Santa Casa de Campo Grande, na UTI, minha esposa ligou para saber como é que estava, a apreensão que todos nós éramos jovens, né? E o médico nos chamou para conversar e ele me disse uma coisa que me marcou muito, me magoou e me marcou muito. Ele me falou o seguinte, o que o FUSEX, que era o Fundo de Saúde do Exército, o que o FUSEX me paga para cuidar da filha de vocês, não paga uma faxineira. E isso me marcou de forma profunda, né? Eu fiquei sem reação, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. E eu pensei assim, olha, eu vou estudar para que nunca mais eu precise ouvir isso. E isso me motivou a estudar. Esse choque. 3 dias depois minha filha faleceu. Isso em 92. Eu sempre perguntava assim, por que Deus tirou minha filha? Por que fez isso comigo, né? Cuidava tão bem dela. Tem pais que abusam, que maltratam os filhos, né? E eu pensei, por que eles mantêm os filhos e Deus me tirou? Tu sabe que eu só compreendi isso em 2008, quando a minha terceira filha nasceu. Eu estava na igreja, né? Na missa, eu era católico na época, e eu pensei assim, não, Deus não tirou minha filha. Deus me deu a oportunidade de conviver com ela durante 4 meses. Mudei, eu não conseguia falar sobre isso, eu não conseguia falar sobre a morte da Camila, né? E eu consegui superar isso aí. Muito bom. Com dor, tenho dúvida, né? Mas consigo superar. Então eu acho o seguinte, Márcio, que todo mundo passa na vida por alguma tribulação. Uns mais, outros menos, né? Mas todo mundo passa por alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter fé. Quem não acredita em Deus, né? Tem que ter fé em alguma coisa, acreditar em alguma coisa. Eu me apeguei à fé em Deus para superar isso aí. Foi difícil, mas eu consigo superar. Muito bom, cara. Eu tenho alguns comentários para fazer. Quando falou Santa Maria, né? Eu tive a oportunidade de ver os cascavel que eu estudei sendo expostos nas rótulas, né, cara? Sim. Como a gente fica ultrapassado rápido, né? E a questão familiar, já tive também várias situações na família que a base é essa, né? Se manter, se aperfeiçoando e enxergando os motivos pelo qual tu tem que deixar um legado para quem vem ou quem está na volta, faz uma diferença enorme, né? Mas depois eu explico um pouco melhor o que é um cascavel, né? Que o cara fala de tanque, carro de combate. Que é uma serpente, né? Não, mas me chamou a atenção, eu passando por Santa Maria ver, puxa, eu estudei tanto, isso aqui é museu. É museu. Né? Hoje a gente não pode parar. E a outra é os desafios pessoais, eles estão aí justamente, diz que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Tu possa carregar, né? Então isso, para muita gente que não passou, é tão inconcebível, distante. Mas quando tu vivencia isso, te torna um outro ser humano. Mas a gente já vai continuar a conversa, a gente só tem que fazer um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos.
Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Flávio Cardoso de Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Tchê, a gente tem que falar um pouco do atual momento, né? Agora que a gente já conhece um pouco da tua história, como é que está hoje o teu desafio? Como é que tu te desdobra entre conselho, né, se aposentando agora, fazendo, né, tocando família? Como é que está a tua vida atual? Bom, trabalho muitas horas por dia, né, para dar conta dessas atribuições, né? Eu não deixo o trabalho de lado e também tenho que dar conta do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. É uma autarquia federal, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, portanto tem muitas demandas, né? Mas como tu é o ex-cavalariano, entre aspas, o cara sai da cavalaria, mas a cavalaria não sai da gente. Não sai da gente, é missão dada, missão cumprida. Missão dada, Segundo minha mãe, não faz mais que obrigação. Tá com a atribuição, cumpra. Vai exatamente. Lá. Como missão é que é? Dada, Se estás num cargo de comando, comande. Comande, exatamente. Então eu consigo levar, obviamente trabalho bastante, né? Inclusive sábados e domingos para dar conta do trabalho, mas a satisfação é grande, né? Porque consegue ver um trabalho bem feito em qualquer área que eu atuo, né? Eu penso o seguinte, Márcio, tudo que a gente precisa fazer tem que fazer com excelência, né? Não adianta entrar em alguma coisa para fazer um trabalho medíocre, meia boca, como a gente fala no interior, né? Faz com excelência, né? E eu tenho essa qualidade e as pessoas reconhecem isso em mim, que tudo que eu tento fazer, né, tudo que eu faço, eu tento fazer com bastante excelência. Eu me dedico muito para as coisas, né? Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu estudo para responder. Eu fui professor de graduação, de pós-graduação, e às vezes um aluno faz uma pergunta, tu não tem a resposta na hora, né? Mas na próxima aula te trago a resposta. Então, o trabalho exige muito de mim. Às vezes a gente consegue dar atenção muito grande para a família, mas no tempo que a gente tem que ser feito com qualidade. Como eu te disse, o TCU ele tem exigido muito dos conselhos profissionais. Muitas coisas acontecem no Brasil, na área pública, né? A gente vê isso hoje em dia, e isso faz com que os órgãos de controle tenham um olhar mais acurado, mais próximo para tudo, né? E a exigência que eles têm com os conselhos independe do tamanho, né? Então, aquela exigência que eles têm com o grande conselho profissional de São Paulo, né, que tem 150, 300 mil registrados, eles têm esse mesmo grau de exigência com o CR do Rio Grande do Sul, que tem 35 mil registrados, por exemplo, 10 vezes menos, né? E, consequentemente, a força de trabalho empregada aqui no Estado também é bem menor que esse Conselho de São Paulo de referência, né? Então, nós temos que fazer muito em pouco tempo para atender as demandas do Tribunal de Contas da União. Às vezes, o Ministério Público Federal também nos faz alguns questionamentos, né? E tem a grata satisfação de que, em 40 anos de atividade, eu nunca tive nenhum tipo de apontamento, ou Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas da União. Mas isso exige dedicação e, como eu te falei, a gente está levando a um bom termo, é cansativo, estou no terceiro, eu entrei no 4º ano de mandato como presidente, como conselheiro, meu mandato vence no final do ano, e eu acredito que tem um bom legado para o CRA do Rio Grande do Sul. Bacana. Como que é a equipe, como é que funciona hoje, com quantos tu trabalha lá? Nós somos 20 conselheiros, 10 efetivos, 10 suplentes, tem um quadro profissional no conselho, que faz o dia a dia do conselho, né? Dentro dos conselheiros nós temos 6 na diretoria, 3 da comissão de contas e 1 que é o ouvidor do conselho. E os 10 suplentes substituem os conselhos titulares quando necessário. Nós temos uma força de trabalho de 47 colaboradores, né? Contando estagiários também, mas apesar de parecer que um número grande, para atender essas demandas que o Tribunal de Contas da União impõe, e o próprio Conselho Federal de Administração também impõe, acaba não sendo tão fácil, né? Então o pessoal trabalha bem. Nós criamos no ano retrasado, em 2024, uma gratificação por metas de desempenho, né? Então todo mês tem uma avaliação de indicadores, a avaliação será nessa semana, e todo quadrimestre a gente faz uma apuração final, né? 90% de meta, 90% de gratificação, 93% de meta, 93% de gratificação. Isso tem feito as pessoas se motivarem no trabalho. Sabe aquela cenourinha na frente do coelho? O coelho coleta
é isso que o ser humano corre atrás de um propósito. Eu ainda não tive a oportunidade de atender vocês, mas já trabalhei muito com o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, na época o presidente Antônio Palácio, e a gente grande Palácio. Rodou o Rio Grande todo, foram 23 eventos indo a campo, um deles inclusive em Livramento, tive com o seu Luiz Bom, que hoje é da FEComércio, mas na época era do Sinduscom, né, que era Sescom, desculpa, que é onde a minha empresa é filiada, né, e a gente também viajou para ir ao encontro. Tu faz muito isso também? Fazemos. Nós temos vários eventos no CRA. Um deles é chamado Ciclo de Debate em Administração. Este ano nós programamos, se não me engano, 12 eventos no interior do Estado. A gente lança o edital, né? As universidades se candidatam nesse edital e a gente faz eventos. Vai ter em Livramento, em Uruguaiana, em Santa Maria, em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, ou seja, várias cidades do estado estão se candidatando para levar esse ciclo de debates, né? Fora isso, nós vamos fazer em Caxias do Sul, também em maio, um evento com professores, com coordenadores de curso, com professores de curso de administração, para que o CRA seja levado para onde está também o nosso registrado. Obviamente, desses 35 mil registrados que nós temos, né, entre pessoas físicas e jurídicas, em torno de 25% estão em Porto Alegre. Né? Se a gente ampliar para a região metropolitana, Canoas, Novo Hamburgo, aí, a gente chega talvez a 35%, 40% dos registrados nessa região. Né? E no interior é menor a quantidade de registrados, mas nem por isso a gente deixa de atender. Né? Então a gente vai nas cidades para levar um debate, né? Todo ano um tema é um pouco diferente. O tema desse ano é inovação, ética, inteligência artificial, enfim, coisas atuais. Né? Ética nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. Então a gente leva esse debate para que... ser moda, né? Não devia ser, não devia ser. Devia ser uma coisa enraizada em cada um de nós, né? Tchê, eu servi em 92, bem quando mudou aquela farda verde-oliva para camuflada. Engomada para camuflada, e foi um marco, um divisor de águas bem naquilo lá. Depois eu fui para o Pelópis de São Luís Gonzaga, mais um tempo e tal, e eu ficava pensando, imagina se além de uma operação especial tu tivesse que passar aquela goma, engomada, e aquilo foi um divisor de águas. O que hoje para ti no futuro vai ser um divisor de águas? O que tu está enxergando que vai mudar, né? Se tu citasse a inteligência artificial, mas o que mais tu percebe que na tua área vai acabar virando, né, virando a chave? Olha, tem vários assuntos, né? ESG ou ASG, ambiental, social e governança. Algumas pessoas acham que é um tema que já está batido, mas não está. Né? A Europa, os fundos europeus investem muito em empresas que têm a prática ESG. A governança, separada do ESG, a governança também é algo que está muito em voga. Né? A gente vê, por exemplo, o caso do Master, né? Prêmio de compliance e a operação em compliance zero. Né? Então, governança e compliance sendo juntas. Né? E sem sombra de dúvidas, Márcio, inteligência artificial é um grande divisor de águas. Né? Assim como o computador foi, alguns anos atrás, a internet foi há 21, 22 anos atrás, hoje não, nos últimos anos, né, a inteligência artificial vai ser um divisor de águas. Né? Ela vai substituir o ser humano em algumas áreas, né? E vai ajudar o ser humano em outras. Né? Por exemplo, tomar decisão. A gente não pode dizer que a IA toma decisão, mas ela te fornece rapidamente, com análise de grande gama de dados, subsídio para tomar decisão. Né? Te orienta nessa tomada de decisão. Mas quem toma decisão por enquanto, e eu acho que no futuro próximos continuará sendo o ser humano. Né? Mas aquela pessoa que não perceber essa onda e surfar essa onda, eu escrevi no LinkedIn outro dia, quem não surfar essa onda vai levar um caldo. Obrigado, está dado o recado. A gente, óbvio, não tem todo o tempo do mundo, mas você que gostou dessa entrevista aí, quer rever ou compartilhar com quem você sinta que esse conteúdo pode servir, é só acessar, né, nosso YouTube, também pela Claro Vivo e NET tem acesso. Obrigado mais uma vez, Flávio. E o Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Até o próximo programa.